Fala pessoal, tudo bem? Que é o professor Duzão e hoje nós falaremos sobre as mudanças de estado de agregação da matéria. Antes de começar a nossa aula, se inscreva no canal, curta, compartilhe os nossos vídeos, incentive o nosso trabalho. Vamos lá, vamos aprender química. É o seguinte, então a aula de hoje vai falar sobre a mudança de estado de agregação da matéria. Ela se difere um pouco sobre a aula que fala sobre os estados físicos da matéria, porque aqui a gente tem uma noção um pouco mais termodinâmica das mudanças que ocorrem entre os estados físicos da matéria. Então vamos lá. Na aula passada a gente comentou sobre os estados sólido, líquido e gasoso. Tudo bem? Então, nessa aula, a gente vai falar sobre a transição dessas fases, ou seja, as mudanças de estado de agregação da matéria, por uma perspectiva um pouco termodinâmica, já para entrar com alguns conceitos importantes para a termoquímica, que é uma aula que em breve estará disponível para vocês. Então, vamos lá. Inicialmente, nós temos os estados físicos, né, sólido, líquido e gasoso. Cada um desses estados físicos é caracterizado por algumas peculiaridades. Então vejamos aqui, mais uma vez, uma revisãozinha. O estado sólido é caracterizado por um agrupamento muito coeso e muito compacto das partículas. O estado líquido ele é caracterizado por haver um certo grau de liberdade entre as partículas que compõem o sistema. E o estado gasoso ele tem a característica de ter um alto grau de liberdade entre as partículas que compõem a massa gasosa em questão. O que a gente vai falar hoje é a questão da transição dessas fases. Como eu já disse a vocês, essas fases dependem de energia. Então, a energia que está relacionada às transformações das fases é o calor, a energia calorífica, certo? À medida com que eu adiciono energia em um determinado conjunto de partículas, a tendência é que se aumente a energia cinética do sistema. Aumentando a energia cinética, aumenta-se as vibrações. E aumentando as vibrações, eu tenho alterações no modo em que essas partículas se agregam. Então vejamos, se a energia cinética aumenta, e isso ocorre em virtude do aumento de calor, o aumento de energia térmica fornecido ao sistema. Logo, em virtude desse aumento, aumenta-se a energia cinética, aumenta-se o movimento das partículas e também ocorre um aumento na temperatura, certo? Desse sistema. Então, aumentando-se a temperatura, aumentando-se a vibração, vai ocorrer a transição de uma fase para outra. Tá? Então, no caso aqui, a primeira das mudanças de estado que nós estudaremos será a fusão. A fusão ela se caracteriza pela passagem de um estado sólido para um estado líquido, certo? A fusão ela ocorre exatamente no momento em que eu tenho uma condição de energia cinética favorável, ou seja, um ponto de vibração em que essa vibração ela passa a ser tão grande que essa coesão das partículas, ou seja, a energia potencial que junta uma molécula com outra, que deixa essas moléculas coesas, acaba sendo pequena em relação à energia cinética e a molécula adquire um certo grau de liberdade. No caso da transição da massa líquida, ou seja, dessas estruturas líquidas para a estrutura gasosa, aí eu dependo de outras questões, eu dependo da pressão de vapor para que isso ocorra. E além da pressão de vapor, se eu dependo também da natureza do líquido. Se esse líquido for água, por exemplo, eu dependo de uma energia necessária para rompimento das ligações de hidrogênio que estão presentes na molécula de água, certo? Mas, basicamente, nós estamos falando também da pressão de vapor. E para quem quiser conferir a aula de pressão de vapor, ela está disponível no canal. Só entrar lá no Enox Química, tá? E
verificar a aula de pressão de vapor, que vocês vão entender perfeitamente isso que eu estou dizendo. Então, quer dizer que as moléculas de água, após uma determinada intensidade cinética, elas vão evaporar, ou seja, vão romper as suas interações químicas que as entidades aqui, as estruturas moleculares têm umas às outras, e após esse rompimento ocorre o processo de evaporação, ou seja, se torna uma porção gasosa. Beleza? O interessante aqui é a gente analisar pela perspectiva termodinâmica. A perspectiva termodinâmica, ela diz respeito a como esse conjunto energético ele provoca certas transformações. Então vejamos aqui. Eu tinha um calor envolvido para que a estrutura fosse sólida. À medida com que eu aumentei essa energia térmica, quer dizer que eu estou fornecendo uma energia para esse sistema. Eu estou fornecendo uma determinada energia para essas partículas. Então o aquecimento foi ocorrendo, ocorreu a fusão e as moléculas elas ainda absorvem essa energia que está disponível no sistema em que eu preparei, no sistema de aquecimento. Chega um determinado momento que ela vaporiza. E na hora que ela vaporiza, eu tenho uma ação cinética muito grande. A vibração das partículas é muito intensa. Ou seja, quer dizer que toda essa energia térmica acumulada, ela está acumulada dentro das moléculas, ela está acumulada na molécula em si. Então, por isso que nós chamamos essa transição de sólido para gasoso, passando pelo líquido, obviamente, é uma transição endotérmica. Por que endotérmica? É uma transição que ocorre onde a molécula, as partes internas da molécula absorvem essa energia. Então quer dizer que o estado sólido absorveu o calor, o estado líquido continuou absorvendo o calor e o estado gasoso continuou absorvendo o calor. Então quer dizer que ela vai absorvendo e cada vez mais, à medida com que ela aumenta a liberdade dessa molécula, ela absorve cada vez mais quantidades de calor e a sua energia cinética ela aumenta consideravelmente. Agora, se a gente analisar a perspectiva contrária, nós temos aqui moléculas gasosas em alto estado de vibração e quando elas se condensam, o calor adquirido por essas moléculas é perdido, é diminuído para o ambiente. Então, nesse processo de transformação de um gás em um líquido, ocorre diminuição dessa energia acumulada internamente nas moléculas. Então, esse fenômeno específico de se transformar um gás em um líquido é chamado de condensação. O líquido, por sua vez, ele tem um certo grau de liberdade, muito menor, obviamente, que um gás, mas à medida com que ele vai perdendo energia em forma de calor, a sua vibração também diminui. E aí o processo tende a solidificar, aonde ali eu tenho pequenas vibrações, certo? Na molécula, no estado gasoso, nas moléculas que compõem o estado gasoso. Então quer dizer que como eu perco energia, ou seja, ocorre uma diminuição de energia oriunda das partes internas da molécula, significa que essa energia ela é para fora, é uma energia relacionada a um processo exotérmico. Então quer dizer que a energia presente no estado gasoso para se transformar em líquido é dissipada para o ambiente. Então a energia aqui também é dissipada para o meio, para o ambiente, e o estado sólido, mesma coisa. Vai chegar um determinado momento em que, se eu continuar esse processo de resfriamento, a energia cinética ela será tão pequena, mas tão pequena que, tecnicamente, na condição 0 Kelvin de temperatura, o movimento entre as partículas ele cessaria, certo? Só que isso é inviável em termos químicos
aí entra uma questão de mecânica quântica, que não é o momento aqui, mas é algo para a gente discutir numa possível outra aula, certo? Quando ocorre uma transição direta do estado sólido para o gasoso, a gente chama esse processo de sublimação. E quando ocorre uma passagem direta do gás para o sólido, a gente chama de ressublimação. A sublimação ocorre com aquelas bolinhas de naftalina, certo? Naftalina, que a gente usa para matar barata, né? Ou deixar dentro de gavetas e tal. Ou você coloca a bolinha e, sem passar pelo estado líquido, ocorre a gaseificação daquela estrutura, certo? E no caso aqui da ressublimação, a gente pode imaginar que em um dia de bastante calor, onde eu tenho uma atividade de nuvens bastante intensa e ocorre um resfriamento repentino dessas nuvens, essas nuvens elas são transformadas diretamente de estrutura gasosa para sólida, e aí nós temos o fenômeno da chuva de granizo. Então quer dizer que quando eu aqueço, né, o fenômeno é endotérmico, porque as partículas elas adquirem essa energia térmica. E quer dizer que quando ocorre um resfriamento de um sistema, é uma dissipação de energia, portanto, um fenômeno exotérmico, certo? Então, basicamente, a nossa aula de hoje sobre mudanças de estado de agregação da matéria chega ao fim. Gostaria de deixar bem claro para vocês, se gostou da aula, se inscreva no canal, curta os nossos vídeos, assistam os demais vídeos, indique para os seus amigos, e é isso aí. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, gente!